Bem-vindo ao canal da Engote Investimentos e bem-vindo também a mais um vídeo hoje sobre análise, mais uma análise hoje. E hoje a nossa análise é sobre JHSF3. E provavelmente você tem escutado sobre ele ultimamente. JHSF3 vem sofrendo aí umas represálias por algumas ações de governança que ela vem cometendo e com razão, o pessoal está reclamando com razão. E aí hoje a gente vai dar uma olhada nisso, vou explicar um dos motivos pelo qual o pessoal está reclamando muito sobre a governança da JHSF e a gente vai falar um pouco sobre a empresa como um todo. Então se você está procurando saber o que ela faz, como ela ganha dinheiro, ver um pouquinho sobre como foi o terceiro trimestre desse ano, você está no lugar certo. Vamos lá para o vídeo. Vamos começar então com uma introdução de JHSF. JHSF Participações é uma holding que está diretamente ligado ao desenvolvimento de empreendimentos imobiliários. A empresa ela opera através dos seguintes segmentos. Opera através de incorporações, claro, aeroporto, sim, ela tem um aeroporto executivo, renda recorrente, que vem tanto do aeroporto quanto de outros empreendimentos também, como os shoppings, ela também tem uma série de shoppings, hotéis e restaurantes, que também vem a renda recorrente, e a própria holding onde eles fazem ali suas operações financeiras, certo? Algumas outras informações sobre a JHSF Holding. A data do IPO foi no dia 9 de abril de 2007. Ela é listada hoje no novo mercado. A governança, quem são os maiores controladores? Os maiores controladores são a JHSF Participações e o José Auriemo Neto, que você vai ver um pouco mais dele ali para frente. Hoje a empresa possui um free float de 42,02% das ações ordinárias, com um tag-along de 100%. O valor de mercado está aí hoje algo em torno de 5,4 bilhões. No índice do Reclame Aqui, eles não têm nota. Procurei ali sobre os hotéis Fazano e tem ali 5 reclamações respondidas claro, 5 reclamações. Fontes de receita da JHSF. O que eu defendo muito antes de uma pessoa investir em uma empresa é saber como que ela ganha dinheiro. Infelizmente tem muita gente que investe numa empresa, sabe que, por exemplo, a JHSF é uma empresa do setor imobiliário, mas não sabe da onde que ela ganha dinheiro, propriamente dito. Vamos lá então. Então, assim como eu apresentei no slide anterior, ela tem bastante fonte de entrada de receita aí. Ela tem hotelaria e gastronomia. Sim. Então, ela tem uma rede de hotéis, que é a rede Fazano. Ela também tem uma rede de restaurantes de alto nível, que também inclui Fazano, Trattoria, Barreto, Paride, entre outros. Ela tem também um portfólio de shoppings e espaços para varejo. A gente consegue falar alguns como o Shopping Cidade Jardim, como o Catarina Fashion Outlet, o Shopping Bela Vista, entre outros. Inclusive, eles estão agora com o projeto de construir na Faria Lima, que é o Shopping Faria Lima. Tem ali também o Aeroporto Executivo, que é onde eles tiram também uma renda recorrente. Eles estão com um projeto pesado agora para internacionalizar esse aeroporto, ou seja, fazer com que tenha entrada de voos internacionais. E é um aeroporto executivo, então não é para qualquer pessoa. Uma pessoa que às vezes é um pouco mais de alta renda, que tem o seu próprio jatinho, que não é todo mundo, a gente sabe, ela pode ir ali direto para o aeroporto executivo em Santa Catarina e ela não precisa ficar se preocupando com fila, já era. E 4, que são incorporações propriamente dito, que é mais ou menos onde que ela tira a maior parte do dinheiro dela. A gente consegue citar alguns nomes pesados no portfólio da empresa, no land bank da empresa, como o Complexo Boa Vista, o Residencial Real Parque, o Parque Catarina, entre outros. Então vamos dar uma olhada aqui num gráfico da JHSF contra o Ibovespa. Então recentemente, vamos dizer recentemente, nesse ano e um pouquinho também no ano passado, a JHSF ela performou muito acima do Ibovespa, muito acima do Ibovespa mesmo. Porém, a gente sabe que, assim como a maioria das empresas, veio então essa crise do coronavírus e derrubou a ação da empresa lá embaixo. Por quê? Porque, primeiro, estava tendo lockdown em tudo. Então, restaurante, hotéis e o aeroporto executivo não ia estar gerando aquele mesmo nível de receita. Então, por isso isso foi um dos principais fatores que fez com que a empresa caísse lá embaixo. Mais para frente, eu vou explicar o porquê que não foi impactado mais, justamente pelo perfil da clientela da empresa. Eu vou explicar um pouco mais ali no final. Então, a gente consegue ver aqui, a empresa abriu o IPO ali bem cedinho, então, ali em junho de 2017, ela performou um pouquinho acima, mas até 2019, até maio de 2019, a gente consegue ver aqui no gráfico, ela sempre estava bem alinhada ali com o Ibovespa, entendeu? Nem tanto para cima, nem tanto para baixo. E aí deu um pico
Eu lembro que as ações ela chegou a bater 8, 8 e poucos, saindo ali de R$ 3. E veio o coronavírus, caiu tudo, igual todas as outras empresas, mas felizmente ela vem tendo uma recuperação. E hoje ela está andando ali meio de lado, entre 8,7 e 8,7. Isso é o comportamento da JHSF frente ao Ibovespa desde então, dos últimos 5 anos. Alguns indicadores, eu acho importante alguns indicadores. Ela tem um PL de 8,2, o preço sobre valor patrimonial de 1,4 vezes, o ROI, que é um ROI interessante, de 17,1%, ou seja, a cada real que os acionistas colocam na empresa, que é de equity dos acionistas, ele consegue ter um retorno então de 17,1%, que é bem legal. Possui um dividend yield não muito grande, de 2,86%. Nos últimos 12 meses ela pagou algo em torno de 22, 23 centavos por ação. E hoje ela possui um payout de 10,5%, ou seja, do lucro dela, ela tira 10,5% destinado a pagar juros sobre capital próprio ou então dividendos aos seus acionistas. Ela tem ali uma dívida líquida sobre EBITDA de 0,46%, uma dívida muito controlada, muito legal. Ela possui um crescimento do EBITDA nos últimos 5 anos de 25,5%. Lembrando o que é o EBITDA. O EBITDA é Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que é tudo que ela recebe ali antes de tirar juros, antes de tirar depreciação, antes de tirar taxas que ela tem que pagar, antes que ela tem que tirar imposto de renda, tudo. Então isso é o quanto que a empresa gera antes de tirar uma porrada de imposto, beleza? Isso é o que ela gera antes de tirar uma porrada de imposto, o que é muito bom. O crescimento do lucro líquido nos últimos 5 anos está em 96,1%. E eu quero deixar uma dica, cuidado com esse crescimento do lucro líquido. Se eu não me engano, em 2016 e 2017 a empresa teve prejuízo. Sim, ela teve prejuízo. E por conta dessa alta que teve nesse ano e um pouquinho no ano passado também, esse lucro líquido saltou, o que justifica, o que faz com que essa margem, com que esse crescimento do lucro líquido nos últimos 5 anos seja bem alto. Porque ela teve um lucro líquido ali em 2015 baixo, 2016, 2017 teve um prejuízo, e aí subiu de repente muito forte, e é o que justifica, o que vem, é da onde que vem esses 96,1. É bom? É, mas a gente tem que entender. Talvez seja por conta de ciclo imobiliário, que é muito comum no ramo. E margem líquida de 49,5%. O que significa isso? Que ela tem um poder muito forte de precificar os seus ativos. Ou seja, ela consegue criar um apartamento, portanto, e ela tem o poder de aumentar, ajustar esse preço para ela conseguir ter uma margem boa. Então, como ela não tem uma margem pequena, ela ainda tem espaço para poder negociar e poder controlar quanto que ela vai comprar ou quanto que ela vai vender determinado ativo, pensando no retorno que ela vai ter, entendeu? E sempre tentando maximizar esse retorno. Agora, alguns destaques aí do terceiro trimestre de 2020. Eu gosto de ver receita bruta, claro, a gente tem que ver. Fazendo a comparação, então, com o mesmo período do ano passado, teve um aumento, teve pouca coisa de aumento, teve bastante coisa de aumento, de 87%, isso é receita bruta. Entrando ali no EBITDA, teve um aumento de 39,5% do EBITDA, que é uma coisa positiva, então ela conseguiu aumentar bastante o operacional dela, antes, claro, que eu falei, antes de tirar todas aquelas coisas, todos aqueles impostos, aquelas taxas. E aí ela teve o resultado líquido que aumentou bastante. No terceiro trimestre do ano passado foi de 93,9 milhões e no terceiro trimestre desse ano foi de 176 milhões de reais, dando aí 87,4% de diferença, de delta aí no caso. Então foi um resultado muito bom, claro, em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Então, falando um pouco aqui sobre os destaques, uma coisa que tem que tomar cuidado, às vezes o pessoal olha a JHSF e fala assim, putz, ela é muito diversificada, é uma puta empresa, então assim, eu tô bem seguro se porventura alguma coisa der errado ou se algum dos setores der mal. Então, o que tem que olhar? O que a gente tem que ficar atento aqui? É que JHSF, a gente pode ver que esse trimestre e também no trimestre passado, boa parte do que ela lucrou foi oriundo de incorporação. Que nem nesse trimestre, do bruto dela, de 377 milhões, 300 milhões veio só da venda de incorporações. E por que é importante a gente tomar cuidado com isso? Vamos imaginar um cenário que o mercado está muito ruim e ela não está conseguindo vender. E aí, o que vai acontecer com a empresa? Se a maior fonte de receita dela acaba virando 10% do que é, vai cair drasticamente. Então isso mostra uma pequena fragilidade, uma concentração da JHSF em determinadas operações.
Por quê? Porque ela fala que ela não faz somente incorporação, assim como as outras empresas. A JHSF diz que o que difere ela de outras construtoras são justamente esses outros segmentos na qual ela atua. Porém, a gente consegue ver que ela tem um peso muito grande justamente em incorporação. Então a gente tem que tomar cuidado. A receita líquida, vocês podem ver aqui que de 355 milhões, 289 milhões veio de incorporação líquido. Então a gente consegue ver que tem uma renda tem a fonte de receita ali muito concentrado em incorporação. Apesar de que a empresa ela está aumentando o seu portfólio de shoppings, portfólio de hotéis, está agora aumentando os hangares ali do aeroporto justamente para diminuir essa dependência de incorporação, justamente para diminuir essa dependência de incorporação e tentar fazer com que as fontes de receita estejam tudo balanceado para não depender somente de um produto, que é, no caso, a incorporação. E aí, por que deu esse estouro? Então a gente consegue ver aqui que eles passaram a vender com um pouco mais de afinco as propriedades ali da Fazenda Boa Vista. Então, no terceiro trimestre do ano passado, eles conseguiram vender 63 milhões em propriedades da Fazenda Boa Vista e teve um boom nesse terceiro trimestre de 2020 que eles venderam então 269 milhões só ali da Fazenda Boa Vista. Então a gente consegue afirmar tranquilamente que boa parte da receita da empresa esse trimestre, no terceiro trimestre de 2020, veio das vendas da incorporação da Fazenda Boa Vista. A gente pode ver que Fazano Cidade Jardim veio 15 milhões, Boa Vista Village veio 15,4 milhões, que não foi tão representativo assim. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente fica esperando que o resultado vai se repetir, mas tem que ver do que veio esse resultado. Se é um evento pontual ou se é algo que ocorre recorrentemente. E nesse caso a gente pode ver que é um evento pontual, é algo que não acontece sempre. Então a gente tem que ficar atento a isso. Sobre a dívida da JHSF, ela tem a dívida bruta dela aí em 1 bilhão 300 milhões, porém ela tem ali dívida mandatoriamente conversível, caixa equivalente de caixa, contas a receber, e quando a gente faz essa conta, a gente sobra ali com 186 milhões de reais. Então ela tem um dinheiro tranquilo ali em caixa para poder passar a dívida então. Então, por enquanto, tá tranquilo. E uma coisa que eu gostaria de mostrar aqui, que se por acaso fechasse tudo de novo e não tivesse entrando dinheiro aí, nem dos shoppings, nem do aeroporto, nem dos hotéis, dos restaurantes de novo, ela tem o dinheiro ali em caixa para poder passar esse período aí, certo? E como as coisas de corporação não param, eles continuam vendendo, como eu falei, é uma clientela de alta renda, eles continuam vendendo para esse pessoal. Então, frente a isso, a JHSF ela tem uma posição muito confortável. Diferentemente de, às vezes, algumas outras incorporadoras que fazem aqueles desenvolvimentos para, às vezes, o pessoal de mais baixa renda. O que acaba, nas épocas de crise, afetando muito mais esse pessoal que eles focam, que é um pessoal de baixa renda, enquanto a JHSF, o pessoal já não é tão afetado e às vezes continuam gastando mesmo assim. E aqui tá uma coisa que eu queria mostrar que é muito interessante, que é justamente um dos fatos do pessoal tá brigando muito, não tão gostando da JHSF por conta desses problemas de governança. E é justamente o seguinte, são as transações entre partes relacionadas. O que significa isso? Significa que às vezes a empresa tem alguns acionistas, tem o CEO, tem o diretor, tem o presidente do conselho, e a empresa está transferindo dinheiro para esse pessoal. É errado? Não, eles podem fazer essas transferências, podem emprestar um dinheiro para o dono, podem emprestar um dinheiro para o CEO, não tem problema. O que acontece é que no estatuto da empresa fala que transferências acima de determinados valores precisam ser aprovados pelo conselho administrativo. E algumas das transferências aqui só foram feitas, o conselho administrativo nem passou por eles. Então isso que é uma das coisas que o pessoal está reclamando muito. Aqui a gente consegue ver alguns valores. A gente tem ali o José Auriemo Neto, 3.900.000, passando por uns valores um pouco maior. JHSF Global Investments, 33 milhões, uma holding aí do Fábio, que provavelmente é um outro pessoal aí, que é o irmão do José Auriemo, 83, tem outra ali só para ele, só no nome dele, José Auriemo Neto, 86 milhões, descendo mais um pouco ali, José Auriemo Neto, 53 milhões. Nesse ano tem ali para o Roberto Harley, 16 milhões.
Então, uma reclamação muito forte do pessoal é que esses valores muito grandes estão saindo da empresa e não estão sendo comunicados ao conselho administrativo. E isso é um problema, porque na verdade esse dinheiro também tem dinheiro dos acionistas, dinheiro dos investidores que colocam dinheiro lá. E se isso está saindo da empresa, e mesmo que tenha uma parcela mínima de dinheiro de investidor ali, tem que ser comunicado aos investidores, tem que ser comunicado. Outra coisa que o pessoal está reclamando muito é o prazo. Aonde que você consegue pegar um empréstimo sem prazo? Aqui a gente consegue ver que tem, de todas essas transações, tem 4 que possuem prazo e o restante não possuem indeterminado. Mesmo que seja de uma JHSF, por exemplo, brasileira para JHSF global, que é uma outra holding. Mesmo que seja, tem que ter um prazo e ainda tem que ter uns juros, o que não tem ali no caso, nem garantia. Porque o que acontece? Às vezes a empresa, aqui, a JHSF nos Estados Unidos e a JHSF no Brasil, eles às vezes não estão relacionados em questão de lucro. Às vezes o JHSF Global Holding aqui não contribui para o lucro da JHSF no Brasil, fazendo com que, se eu estou tirando dinheiro daqui do Brasil e colocando aqui, eu não vou ter nenhum retorno desse dinheiro porque não acontece nada para mim. Então isso é ruim. E o mínimo de retorno que eu poderia ter, às vezes, era uma cobrança de juros que eu estaria ganhando no dinheiro que eu me emprestei. E isso para os acionistas é ruim. Isso é o que muita gente está se queixando. Além de alguns outros problemas também, um problema também é na precificação dos ativos, que a JHSF tem algumas parcerias com o fundo imobiliário, e nos estatutos do fundo imobiliário está mostrando que algumas propriedades da JHSF têm um valor X, e a JHSF acaba pondo esse valor dessa propriedade nos seus balanços um pouquinho mais caro, o que significa que ela está inflando um pouquinho os seus ativos. O que não é muito bom, tem que estar igual aos dois, justamente para não ter nenhuma desconfiança de nenhuma parte e também não ter desconfiança, não trazer um desconforto ao acionista de pensar que o management da empresa está tentando enganar alguém ali. Então, se no fundo imobiliário tem um valor, na empresa, nos balanços da empresa tem que estar o mesmo valor. Isso também é uma coisa que o pessoal está reclamando muito. Então aqui eu tenho aquela parte do estatuto que fala que eles precisam aprovar, que o Conselho Administrativo precisa aprovar qualquer transação ou conjunto de transações cujo valor seja igual ou superior a 5 milhões de reais entre a sociedade ou suas sociedades controladas direta ou indiretamente. E aí tem mais um pouquinho ali. E a gente pode ver ali que, no caso, a maior reclamação dos acionistas e de alguns influencers que estão comentando sobre o assunto, como o Thiago Reis e o Renan Vieira, eles estão falando que essas transações não tiveram comunicação ao Conselho Administrativo. E justamente isso é a mesma coisa de você estar fazendo uma coisa sem o aval dos acionistas, sem o aval dos acionistas, pessoas físicas que estão colocando dinheiro ali na empresa. O que não é bom, o que traz um desconforto, o que traz uma falta de transparência. Aí, vamos falar sobre umas perspectivas da empresa. Então, ela está fazendo o preparo no aeroporto executivo para receber e realizar voos internacionais, que é muito bom, aumenta o fluxo de voos, o desenvolvimento e ampliação do canal digital, com sites, com o aplicativo Fazano, que é um delivery só dos restaurantes Fazano, a JHSF Real Estate, que é basicamente um portal online onde ele consegue fazer a venda ali dos seus empreendimentos imobiliários. A empresa possui vários projetos em preparação e desenvolvimento, como o Fazano Cidade Jardim, Catarina Resort, a Fazenda Boa Vista, que ainda tem mais coisa para fazer, a Faria Lima Shopping, que é aquela que eu comentei no início do vídeo, o Real Park Mall, e eles estão querendo também aumentar o ABL, ou seja, a área bruta locável, o tamanho do lugar, em praticamente todas as incorporações que já existem, que é o Cidade Jardim Shopping e o Catarina Fashion Outlet. E uma outra perspectiva é que, sim, boa parte da clientela do JHSF é pessoal de alta renda, mas tem pessoal também de classe B, C, que estão procurando algumas coisas. Eu coloquei coisas justamente porque é isso, coisas em geral, high-end. E uma dessas coisas é hotéis, restaurantes e às vezes também ficar num espaço high-end, que é o que ele oferece através dos shopping malls. Então, vamos falar um pouco sobre tudo isso que a gente disse, vamos falar se passa um checklist nosso aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre o lucro. Eu coloquei um mais ou menos,
Justamente porque a receita sofre com altos e baixos, porém nos últimos 4 anos ela vem conseguindo aumentar a receita e consequentemente o lucro. Que nem eu falei, em 2016 teve prejuízo. Em 2017 teve prejuízo também, mas menor do que no ano passado. Aí 2018 foi aumentando, 2019, 2020. Então desde 2016 do prejuízo ela vem aumentando justamente para reverter. Endividamento eu coloquei um mais, porque ela tem um endividamento baixo, mas ela tem dívidas. E a empresa ela tem posição de caixa líquida confortável de acordo com o que ela gasta. Então, ela tem a posição de caixa, ela tem a grana ali, e de acordo com o que ela gasta, ela consegue passar, se porventura a gente tiver outro lockdown, outro problema do tipo, que teve no primeiro e no segundo trimestre aí do ano. Governança, eu coloquei um mais ou menos também. Primeiro, ela é listada no novo mercado, possui tag along. A equipe de management possui um know-how muito bom do setor, que precisa ter. O setor precisa enxergar oportunidades no que ela compra, porque não adianta ela comprar um terreno, desenvolver o terreno e não der aquele retorno. Antes de fazer isso tudo, o management, o pessoal que vai lá, que compra, avalia, tem que ter bons olhos sobre aquilo e tem que ter visão se aquilo pode ou não ser um bom negócio. Porém, eu dei essa nota negativa também para a governança, justamente por conta das inconsistências e das irregularidades no balanço, como aquelas que a gente discutiu. E como a gente falou, um dos maiores foram as transações entre partes com valores altos e sem condições de pagamentos, vamos falar, normais, em questão de juros e questão de prazo para pagar. Eficiência, eu coloquei 2 notas positivas, porque a empresa é eficiente, ela tem ROI alto e a margem líquida é alta, no caso aqui 17,1% e 49,5%, que foi apresentado nesse terceiro trimestre de 2020. E sobre dividendos, a empresa possui um dividend yield não muito alto, por isso que eu coloquei só um, mas ainda paga dividendos. Tem um dividend yield de 2,86%, com payout de 10,5%. Uma coisa que a gente pode ver também que é positivo desse payout é que se a empresa está pagando tudo que ela tem de dividendos, tudo que ela lucrou de dividendos, juros sobre capital próprio, significa que ela não está enxergando muita coisa para investir. O que acontece é que ela tem esse payout baixo para pagar dividendo, para agradar os acionistas, mas também segura boa parte do caixa para investir em si mesmo, o que não é ruim. Eu prefiro um payout abaixo de 50%. Por quê? Significa que a empresa ainda está tentando me agradar como acionista, está me pagando dividendos e ela ainda segura boa parte do que ela tem para continuar investindo em si mesmo. Porque no futuro pode ser que lucro aumenta, pode ser que receita aumenta e tudo isso aumentando, o valor da ação vai crescer e ela vai continuar me pagando dividendos de acordo com o lucro que ela ganha, ela vai estar ganhando mais lucro, então logo os dividendos são maiores, então eu gosto quando não é um payout muito alto. E alguns prós e contras da empresa. Sobre alguns prós. A pandemia acelerou seus canais digitais, como Fazendo Delivery, que aumentou 1.104% em comparação com o início do ano. Ela atua diretamente em setores high-end, é onde que tem aquele público de alta renda, que é basicamente 1% da população brasileira. Ela tem um endividamento baixo, que é bom. Ela tem planos de expansão e de construção de novos empreendimentos muito agressivo. Então isso está mostrando que ela tem interesse de aumentar o portfólio de ativos que ela tem justamente para aumentar também o portfólio de ativos que geram receita, inclusive o shopping e o aeroporto. E ela tem ali, que não falei, o plano de internacionalização do aeroporto executivo, que é muito bom, que vai trazer um fluxo muito grande desse pessoal high-end para a empresa. E saca só o tanto que eles são espertos com isso. Uma pessoa muito rica, vindo de qualquer lugar do mundo, ele vai querer fazer tudo o mais rápido possível, porque para essas pessoas tem tempo e dinheiro. Então a pessoa indo até esse aeroporto executivo, ele tem tudo mais rápido. A própria JHSF, ela vai tentar fazer com que aquela pessoa consuma o máximo que ela conseguir de produtos JHSF, que são restaurantes e hotéis. E se a pessoa é high-end, pessoa rica, tem muito dinheiro, vai, desce naquele aeroporto, ele vai querer que o padrão continue. E é justamente isso que o JHSF oferece. Então, com essa abertura, essa internacionalização do aeroporto, ela vai conseguir captar mais gente e ainda oferecer para esse pessoal os seus próprios produtos, que são os hotéis, os restaurantes e até mesmo os shoppings. Agora, sobre contras. Apesar da diversificação da receita, ela ainda contém um peso muito grande em incorporação. Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente pensa, putz, ela lucrou bastante, ela tem várias fontes de receita, então se alguma coisa acontecer, pá, eu tô de boa. Não.
Tem que tomar cuidado, porque se porventura a incorporação ou a venda de ativos, ou a venda de ativos não, desculpa, ou a venda de propriedades dela caia muito, pode ser que o que ela tenha só de shopping, de aeroporto e de restaurante e hotel, às vezes não consiga dar aquele resultado que a gente está acostumado a ver, que é proveniente na maioria de incorporação. Então tem que tomar cuidado. O que acaba deixando a empresa muito suscetível a riscos pontuais, a risco de ciclo imobiliário. Então, tem que tomar cuidado. Ela tem um histórico de prejuízo nos últimos 5 anos, que em 2016 e 2017 teve prejuízo. Ela teve problemas com governança e transações entre acionistas e controladores, então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também. Se continuar se repetindo, se é uma coisa que continua muito sombrio, que ficar muito sombrio, tem problemas porque pode chegar num ponto de afetar o que a empresa pode destravar de valor, o que a empresa pode entregar de valor, e nesse caso a gente não está nesse jogo para poder perder dinheiro, para destruir valor, a gente está justamente para ficar em empresas que constroem valor. E se continuar assim, não é uma coisa interessante. E ela atua em um setor com players muito grandes, como MRV, Cyrela, EasyTech. Então é umas coisas que a gente tem que olhar também, porque ela não está em um espaço competitivo fraco, ela está em um lugar com muita competição, certo? Então, essa é a nossa análise de JHSF hoje. Eu tentei falar o máximo que eu consegui sobre ela, o que ela faz e sobre os problemas de governança. Francamente, eu fico um pouco tranquilo com os problemas de governança porque ela ainda vem entregando resultados e esses problemas ainda não afetou o balanço dela. Se passar a afetar fortemente o balanço dela, a ponto de muitos acionistas quererem sair, a ponto dela acabar perdendo muito mercado por conta disso, a história é outra. Mas por enquanto eu estou um pouco tranquilo e eu vou procurar aumentar a posição da empresa, aproveitando um pouco essa baixa dela, entendeu? Porque tem muito pessoal que está fazendo fluxo de caixa descontado, muito pessoal que faz perspectiva e põe a empresa batendo em 15, 20 reais. Então, eu fiz o meu próprio estudo e eu gosto da empresa. É uma empresa arriscada, mas eu continuo comprando, certo? É isso. Não tem nada de recomendação aqui, é só para mostrar, só para dar uma luz e na hora que você está tentando estudar uma empresa. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, manda para seus amigos, inscreve no canal porque a gente está sempre postando coisa interessante para vocês. Somos um canal novo, mas a gente vai estar sempre postando conteúdo para vocês. Segue a gente no @ingotinvestimentos no Instagram. Todo dia a gente está abrindo uma caixinha de perguntas, a gente responde pergunta do pessoal, a gente faz análises pequenas, a gente põe umas análises macroeconômicas muito interessantes, a gente posta alguma coisa todos os dias, o que vai te ajudar muito a tomar decisão, o que vai te ajudar muito a crescer nessa tua vida aí como investidor. Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e falou!